né, básico ainda, né, sobre algumas terminologias que vocês vão estar se deparando dentro da nossa disciplina. Então, primeiro de tudo, quando a gente pensa, quando a gente fala em cartografia, o que que vem à mente de vocês? Alguém? Mapa. Criação de mapa. Exatamente. Então, eu já tinha feito essa pergunta para vocês anteriormente, né? Então, cartografia, ela vai trabalhar com mapas, tá? O mapa, tá? Vocês vão encontrar por várias definições, a gente vai falar sobre algumas delas daqui a pouco, tá? Mas um mapa, tá? Vocês vão ver em algumas bibliografias, principalmente nas bibliografias um pouco mais antigas, como tem uma do curso de cartografia do IBGE, que é da década de 80, se não me engano, de 88, se não me engano, está até como referência lá para uma das referências da disciplina de vocês. Eu vou acrescentar outras posteriormente, tá? E então, um mapa é o que a gente vai chamar de uma base cartográfica. Vocês vão encontrar nessas referências, nessas literaturas, como bases cartográficas, tá? Então, quando a gente fala de base cartográfica, eu tenho um conceito, de certa forma, fechado, com uma série de elementos que vão compor essas bases cartográficas, que vão fazer parte dela. Hoje em dia, o conceito de mapa ele vem sendo atualizado. Tá? Quando a gente conversa com alguém da área, um cartógrafo mais purista, né, um pessoal mais antigo, mais, digamos assim, mais conservador, eles vão dizer que não, que mapas só pode ser mapa se cumprir determinados requisitos. Mas na realidade, hoje em dia, a cartografia ela já evoluiu muito, então a gente vai ver que tem uma modificação desses conceitos, tá? Então, primeiro de tudo, né, eu vou falar para vocês hoje dar alguns exemplos, mostrar alguns mapas e mostrar alguns exemplos do que não são mapas, tá? E a gente vai entrar também em algumas outras terminologias e discutir um pouco sobre essa evolução que houve nessa nomenclatura e no que é considerado atualmente um mapa, tá bom? Então, primeiro de tudo, eu separei aqui algumas imagens, eu vou já compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Então, tá aqui. Compartilhando a minha tela aqui, né? Então, eu tenho algumas. Se vocês forem lá no Google mesmo e pesquisarem lá por imagens de mapas, tá? Vocês vão ter diversas opções, né? Então, vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, vocês estão vendo aqui na minha tela um mapa do Brasil? Tá. Então, isso aqui Sim. é um mapa do Brasil, né, com a divisão política aqui, né, mostrando algumas partes da América do Sul também. Tá? Esse aqui é um mapa do IBGE, tá? Então, mapa público vocês podem encontrar em qualquer lugar, tá? Isso aqui também pode ser chamado de uma base cartográfica, segundo aquela definição mais conservadora que eu falei para vocês. Porque esse mapa ele é uma base cartográfica, como eu falei, numa definição mais conservadora, tá? Porque ele vai cumprir uma série de pré-requisitos, tá? Para eu poder chamar ele de mapa ou base cartográfica, tá? O primeiro requisito que ele vai cumprir, tá? Esse mapa ele vai ter que possuir uma referência, tá? Uma referência espacial. Que a gente falou na aula passada, no caso seriam as coordenadas. Né? Então, se eu ampliar esse mapa aqui, vocês veem que ele tem os valores das coordenadas aqui em coordenadas geográficas. Né? Então, eu tenho a divisão de coordenadas. Tá? E eu tenho, consequentemente, também nesse mapa uma projeção. Tá? A gente não vai entrar em detalhes em qual tipo de projeção, tá? Mas ele está uma informação projetada, então também está levando em consideração todas aquelas deformações possíveis lá da superfície terrestre. Né? Então, vejam que ele tem esse formato os meridianos e os paralelos eles acabam sendo deformados aqui nesse mapa conforme eu vou mais em direção ao sul nele.
Tá? Então, a primeira informação para eu chamar um mapa de mapa seriam as coordenadas. A segunda informação que eu preciso ter num mapa para chamar ele de mapa é a referência do norte. Então, essa setinha aqui, que tem um Nzinho explicando que o norte está para cima nesse mapa aqui, tá? Isso aqui vocês vão ver em todo o mapa. Todo mapa, obrigatoriamente, tem que ter uma referência para o norte, tá? Por quê? O leitor, ele tem que ter uma noção de onde está o polo norte magnético naquela questão ali, tá? Naquele mapa. O mapa, ele pode estar orientado ao norte magnético, ao norte geográfico. Isso aqui é um detalhe que a gente vai ver só mais adiante na disciplina. A terceira informação que esse mapa precisa ter para ele ser chamado de mapa é uma escala. Então, vocês podem ver aqui na parte inferior, próximo do norte, né, eu tenho uma barrinha aqui que tem um tamanho. Né? Então, diz que esse tamanho aqui nesse mapa corresponde à distância de 240 quilômetros. Tá? Então, eu já tenho coordenadas, tenho orientação do norte e tenho uma escala. Tá? Então, o mapa precisa ter essas três informações. Além delas, eu preciso de mais uma informação que também está aparecendo aqui na tela para vocês, que é esse quadrozinho que vocês estão vendo aqui no canto inferior direito. Isso aqui vai ser a nossa legenda. Né? Então, a legenda é o que vai explicar o que cada um dos elementos que estão dispostos no mapa significam. Então, olhando aqui, eu tenho, óbvio, né, por senso comum, a gente sabe que em azul aqui eu tenho os rios, em laranja, provavelmente aqui são estradas, laranja e preto. Então, aqui eu tenho a descrição desses tipos de informações que estão desenhadas no meu mapa. Então, um ponto que corresponde à capital do país, capital de estado, um outro tipo de ponto que exemplifica aqui as sedes municipais, rodovias pavimentadas, no caso das estradas laranja, e em preto eu vou ter rodovias de terra. Né? Então, por exemplo, aqui um breve exemplo para vocês. Essa estrada que está bem aqui, entre Itaituba e Altamira, tá? Sempre aparece, ela tem um trecho laranjado aqui nesse ponto, estão vendo? Mas nesse trecho aqui ela tá preta, né? Daqui em diante ela tá preta e ela segue com preto até o final dela, tá? Então, essa estrada que vocês estão vendo aqui, que uma parte dela preta, que é uma estrada de terra, e outra parte dela tá aqui com uma cor laranjada, tá? Essa aqui é a famosa rodovia transamazônica, né? Então, esse trecho aqui entre Altamira e Itaituba é o trecho que quase toda semana aparece no jornal que tem um atoleiro, que tem caminhão parado, que tem que pegar trator para tirar os carros que estão atolados aqui nessa região da estrada, né? Então, só exemplificando para vocês aqui, tá? Então, de posse dessas informações, eu posso chamar essa figura aqui de mapa, tá? Então, se não tivesse coordenada, se não tivesse uma legenda, se não tivesse orientação para o norte, se não tivesse uma escala, eu não poderia chamar isso aqui de mapa. E não poderia também dizer que é uma base cartográfica, porque ela vai perder todas essas informações que eu comentei anteriormente. A exemplo dessa figura bem aqui. Então, eu tenho essa figura bem aqui. Poxa, tá no Pinterest, eu não tinha visto isso. Tá, dá para ver aqui. Essa figura bem aqui, ela é uma figura que representa as regiões, as mesorregiões brasileiras e representa os estados brasileiros, tá? Então, mas não é um mapa. Apesar de os limites estarem próximo do que é o real, eu não posso chamar isso aqui de mapa, tá? Segundo aquela definição mais conservadora de mapas, tá? Isso aqui não pode ser chamado de mapa, porque eu não tenho coordenadas, eu não tenho legenda, tá? Então, por exemplo, para nós que somos brasileiros, a gente tem uma noção, a gente sabe que aqui é região norte, nordeste, centro-oeste, região sudeste, região sul, a gente conhece as siglas que representam cada um dos estados, então eu sei que aqui é Mato Grosso do Sul e assim por diante. Então, nós brasileiros que somos da região, nós sabemos, temos o conhecimento. Mas se vocês pegarem um usuário, por exemplo, do outro lado do mundo, da Ásia, por exemplo, da Índia, do Japão, e jogarem essa figura aqui para eles, eles provavelmente não vão saber o que é. No máximo, talvez eles reconheçam
o Brasil, né, como sendo a forma do país Brasil. Mas no mais eles não vão entender o que está escrito aqui, o que está desenhado, não vão saber por que eu tenho cores diferentes aqui. Então, eu não tendo uma legenda, eles não vão saber reconhecer o que está desenhado. Aqui não tem uma orientação para o norte, então não necessariamente a pessoa que vai estar lendo isso aqui tem uma boa noção de geografia ou de cartografia para saber que o norte seria para cima aqui. Então, é por isso que eu preciso ter aquelas informações dentro do meu mapa para poder chamar ele de mapa, tá bom? Alguma pergunta por enquanto? Não, professor. Tá, então toda vez que vocês tiverem essas informações que eu citei para vocês aqui, né? Eu tenho orientação do norte, tenho escala, tenho legenda, tenho coordenadas, tá? E consequentemente aqui nessa figura também eu tenho aqui as informações do tipo de projeção que ela foi utilizada, né? Como eu já falei para vocês, existem vários tipos de projeção. Então aqui ela está dizendo que é uma projeção policônica, tá? Então é o tipo de projeção que está sendo utilizada e as referências dessa projeção aqui também, quais estão sendo utilizadas para fazer esse mapa. Tudo isso aqui é importante, tá? Para o nosso leitor saber o que tipo de informação e como essa informação está disposta naquele mapa, o que ele pode esperar dessa informação, se ele vai esperar determinado tipo de deformação, entendeu, nos dados que estão colocados ali, né? Vocês já devem ter escutado também falar no termo cartas, sim ou não? Sim. Tá. Dependendo de onde vocês forem procurar, tá, vocês vão encontrar diferentes denominações, tá? Basicamente, a gente vai ter três denominações. A gente vai ter a denominação mapa, a denominação carta e a denominação planta. Na prática, basicamente não faz diferença vocês chamarem carta, mapa ou planta, tá? Na prática não vai fazer diferença nenhuma. O que influencia nisso? Principalmente o termo mapa e o termo carta. Aqui no Brasil, tá? Depois eu vou mandar um material também para vocês sobre isso. Tem uma apostila bacana que tem um material bem descrito, bem completo. Eu vou passar para vocês depois. Essa nomenclatura aqui no Brasil, a tendência é com que o pessoal utilize mapa para um negócio mais genérico. Por exemplo, esse que eu mostrei para vocês aqui é um mapa. Tem várias informações nele? Tem várias informações, mas não são muitas informações. Basicamente, só o que tem aqui são as principais estradas, né, os limites estaduais e o nome das principais cidades, apenas. Tá? E nem são de todas as cidades. Exemplo, no Pará a gente tem mais de 140 municípios, e aqui ele mostrou apenas alguns municípios aqui no estado do Pará. Tá? Só os municípios mais conhecidos, por assim dizer, da região são mostrados aqui. E assim como foi feito também nos outros estados, tá? Então não tem todos os municípios que existem, tá? É um mapa bem simplificado. É um mapa bem simplificado. Então, aqui no Brasil, eles têm a tendência de chamar de mapa quando eu estou trabalhando com um dado mais simplificado, mais geral. E quando eu trabalho com dados mais completos, mais complexos, aí eles costumam chamar de carta. Tá? Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês na última aula, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Acho que está aqui. Tá. Então, aqui, ó, a gente tem a carta geológica. Ó, carta geológica. Carta geológica da Folha Castanhal. Eu mostrei para vocês no final da última aula esse mapa aqui, né? É um mapa geológico. Ah, então quer dizer que é uma carta, não é um mapa? Não, é um mapa também, tá? Só é uma questão de nomenclatura. Vocês podem ver como carta, como mapa, então não faz diferença, só para exemplificar para vocês. Então, aqui no Brasil costuma-se usar carta justamente para esses mapas que são mapas temáticos, né, que envolvem informações mais complexas, mais detalhadas e mais precisas, tá? Então, do que o que eles consideram como mapa, que seria esse aqui, que é só uma coisa mais geral e não tão precisa, não tão detalhada, tá? Só para vocês ficarem cientes
dessas nomenclaturas. Além disso, tá, vocês vão encontrar também a terminação planta, tá? A planta, ela é utilizada geralmente, tá, aqui no Brasil, para elementos que tenham muito detalhe. Por exemplo, uma planta arquitetônica, né? Uma planta que um engenheiro ou que um arquiteto vai fazer de um edifício ou de um empreendimento que está sendo construído. Tá? Por que essa diferença de nomenclatura? A planta, geralmente, ela é feita numa região bem restrita, né? Numa região muito pequena. Então, a escala que a gente vai trabalhar, tá? Anotem de novo esse termo aí, escala. Eu já falei na outra aula, a gente vai falar, vai ter uma aula só sobre escala depois. Então, a escala da planta é muito grande, ou seja, eu tenho muitos detalhes na planta. Diferente desse mapa aqui, que eu tenho uma escala pequena. Tá? A escala aqui é muito pequena, tanto que eu não tenho muitos detalhes da região. Eu vejo uma área maior, em compensação, eu não consigo ver os detalhes dentro dessa área, porque eu estou trabalhando numa escala pequena. Já a planta, como eu estava dizendo, é o trabalho com escalas grandes, escalas maiores, escalas mais detalhadas. Então, um exemplo aqui tem uma figura aqui com uma planta, né? Então, essa planta aqui permite com que vocês visualizem melhor, né? Então, uma planta antiga aqui, tá? Só para vocês verem. Então, mas ela tem as mesmas informações, então tem a descrição, tem a posição do norte, tá? O que não vai fazer muita diferença em relação a um mapa e a uma planta é justamente a questão daquela projeção que a gente já falou anteriormente. Como a planta representa uma área muito pequena em relação à superfície terrestre, nesse caso aqui, eu posso considerar como se a superfície da Terra fosse plana, tá? A curvatura da Terra para uma área pequena, uma área de escala grande como essa aqui, não faz diferença. É que nem vocês estarem andando num local que vocês conhecem, na região, no bairro de vocês, no quarteirão que vocês moram. Quando a gente anda, a gente não consegue perceber a curvatura da Terra, porque a gente é muito pequeno em relação ao planeta, então para a gente parece que a gente está andando numa superfície completamente plana, apesar da curvatura da Terra sempre existir. Tá? Então a planta ela vai funcionar dessa maneira. Então vocês vão ver geralmente plantas associadas a escalas grandes, tá? No máximo uma escala municipal, por assim dizer, dependendo do tamanho do município também, tá? Porque a cidade ela está contida numa área onde a escala não permite, quer dizer, não permite não, mas a escala é tão grande que não influencia a curvatura da Terra naquela área ali. Tá? Então, uma área tão restrita que a curvatura da Terra eu posso considerar como se não existisse. Tá? Então, é por isso que a gente vai ter essa nomenclatura para planta também. Na prática, a planta vai conter as mesmas coisas que contém o mapa. Então, ela vai preservar a geometria, ela vai preservar a localização dos pontos corretos, ela vai ter um norte, ela vai ter uma legenda, tá? Porém, ela não vai considerar não vai considerar a curvatura terrestre como sendo importante nesse caso, devido ao tamanho da área que ela está cobrindo. Alguma pergunta por enquanto? Ainda não. Das duas, uma, vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, né? Mas tudo certo. Tá, vamos passar agora para a questão, como eu vinha falando para vocês. Né? Isso aqui, tudo que eu falei para vocês, é a parte mais conservadora da cartografia, tá? Então, isso aqui, se vocês olharem um curso de cartografia básico, vocês vão ver isso. Inclusive, naquele material que eu passei para vocês sobre escala, né, na última aula, tem coisas do tipo escritas lá, né? Então, a definição de carta, de mapa, de planta, tem essas definições lá, tá? Então, isso é uma parte mais conservadora, tá? Atualmente, a cartografia ela já evoluiu muito, né? Antigamente, até a década de 60, por exemplo, os mapas eram feitos todos de maneira analógica, tá? Então, para fazer um mapa, eu tinha que ter um papel vegetal para estar desenhando em cima, ou tinham mapas que eram feitos até em cima de tecido,
tá? Desenhados à mão. Tá? Da década de 60 em diante, né, com o aparecimento do surgimento dos computadores, e começou a ser utilizado para fazer cartografia também. Né? Então, com isso, a gente entrou naquela era do que eu mencionei para vocês na última aula, da cartografia digital, né? Então, a cartografia digital, onde o processo de criação do mapa ele é executado através de um programa, através de uma máquina, né? A gente vai só dando as diretrizes e a gente vai só corrigindo os erros, né? Então, com isso, a gente evoluiu muito, né, no conceito, nos conceitos. Então, se vocês pegarem as publicações mais recentes das maiores empresas, tanto de produção de software quanto de produção de conteúdo acadêmico, tá, que a gente vai falar mais adiante sobre isso, a gente vai ver que a cartografia ela não está mais tão amarrada a esses conceitos devido às novas tecnologias que surgiram. Tá? Um exemplo, eu estou com 2 sites abertos aqui para vocês. Então, esse primeiro aqui vocês já devem ter utilizado pelo menos uma vez na vida, tá? Então, esse aqui é o site do Google Maps, tá? Se eu for utilizar estritamente aquele conceito que eu falei para vocês, mais conservador, da cartografia clássica, tá? Eu não posso chamar esse mapa do Google Maps de mapa, né? Porque aqui está faltando várias informações que a gente comentou, né? Então, eu não tenho, por exemplo, aquela seta do norte aqui, né? Eu não tenho uma barra de legenda aqui, um quadro com a minha legenda do mapa, né? Eu estou vendo aqui o que eu estou lendo, né? Eu sei que aqui é o Polo Universitário, Universidade Federal, Rio Guamá, etc. Né? Eu estou vendo os bairros aqui porque o nome tá na tela. Mas eu não tenho aquele quadrinho clássico de legenda como vocês viram naquele mapa anterior que eu mostrei. Assim como eu também não tenho, como eu já mencionei, a orientação. Eu não sei onde é o norte aqui, né? Não tem nada me dizendo onde é o norte. Então quer dizer que eu não posso chamar isso aqui de mapa, correto? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Conservadora não, né, professor? Então, por essas definições mais antigas, isso aqui não poderia ser chamado de mapa, né? Mas, voltando aqui para o atual, hoje a gente sabe, a gente possui tecnologias, um acesso que era de nível militar antigamente, todos vocês têm acesso a ele de alguma forma, seja na palma da mão com o smartphone, ou seja em casa utilizando um computador. Então, no meu caso aqui, eu estou no computador, né? Eu estou utilizando o Google Maps aqui. Aqui eu já tenho um sistema de coordenadas, um sistema de referência, está embutido no site. Tá? Então o site já me dá isso. Eu não preciso ter orientação do norte se o site já está, esse mapa no site já está orientado. Né? Outro elemento que não tem aqui, eu não tenho aquelas coordenadas aqui, eu não estou vendo as coordenadas no mapa. Mas, de novo, o sistema de coordenadas já está embutido aqui. Então, se eu clicar em qualquer ponto aqui nesse mapa, automaticamente ele me dá as coordenadas. Então, eu vou clicar aqui nesse cruzamento aqui. Então, bem aqui, o mapa me dá um pop-upzinho, ele me diz qual é a coordenada desse local. Ele me diz qual é o nome da região, aqui é o bairro de Nazaré, né, em Belém, Pará. Então, ele tem informações embutidas nele. E, além disso, ele me proporciona a possibilidade de traçar uma rota. Então, me dá um link aqui para eu traçar uma rota para esse ponto onde eu marquei. Né? Então, por mais que isso aqui não se encaixe naquela descrição padrão, naquela definição padrão da cartografia clássica do que seria um mapa, hoje isso aqui é um mapa, entendeu? Então, a gente vai ter esses mapas aqui como sendo os principais, inclusive são os que são mais utilizados atualmente. Tá? Então, vocês podem ver, vocês mesmos talvez nunca tenham tido contato com um mapa, como eu mostrei para vocês, um mapa como esse aqui, né? Um mapa geológico, ou seja, lá ele mesmo um mapa rodoviário. Muitos de vocês nunca tiveram contato com um mapa do Brasil rodoviário físico, analógico na mão. Pouca gente tem hoje em dia. Por quê? Porque o mapa não serve para nada? Não, porque a gente tem outras ferramentas que facilitam, né, o uso de mapas. O que vocês acham que é mais fácil? Eu pegar alguém que nunca
estudou nada de cartografia, tem conhecimento, não tem o conhecimento da geografia que envolve a construção de mapas, e eu jogar um mapa analógico na mão dessa pessoa e falar para a pessoa, bora, eu quero que tu chegue em tal lugar usando esse mapa aqui. A pessoa não tem o conhecimento prévio, ela não sabe como funciona aquilo. Ela não vai conseguir chegar no local que eu determinei para ela, usando apenas o mapa, tá? Porém, essas ferramentas que a gente tem acesso hoje, Google Maps, o Google Earth, que a gente vai ver mais na frente, então todos eles já têm essas ferramentas todas embutidas por trás dele. Então aqui ele é muito mais fácil o acesso, tá? Então a pessoa não sabe o que é cartografia, nunca estudou cartografia, mas se ela tem um smartphone, se ela usa o computador, alguma vez na vida ela já utilizou o Google Maps ou o Google Earth para tentar achar um endereço que ela não conseguiria achar se fosse utilizando um mapa analógico. Então, esses mapas que a gente tem atualmente, eles trazem um nível de, como é que eu posso dizer? A palavra não é popularização, não. Mas não deixa de ser também uma popularização do uso de mapas, tá? Então, ele traz Uma isso aqui. inovação, professor? É uma inovação, foi uma inovação na época, né? Hoje em dia já está comum, né? Isso aqui já é uma coisa que para todos nós é comum atualmente, né? Então, como a gente falou nas aulas passadas, todos vocês aqui, ou vocês estão utilizando um smartphone para assistir a aula, ou estão usando um computador, né? Então, de uma forma ou de outra, vocês têm acesso a isso aqui. Então, é algo que tornou isso aqui acessível, né? Esse conhecimento, esse tipo de conhecimento ficou acessível para a grande massa da população. Uma coisa que antigamente precisaria se ter um conhecimento acadêmico um pouco, de determinada forma, um pouco específico para ser utilizado, não era qualquer um que utilizava mapas. Hoje, mapas são populares. Por mais que a pessoa que está utilizando não saiba como ele é feito, não entenda da questão dos sistemas de coordenadas, mas ela consegue fazer uso de mapas, seja para a atividade cotidiana dela, como se deslocar de um ponto a outro, seja até mesmo para fazer um trabalho. Então, já tivemos trabalhos de alunos nossos que não tinham um conhecimento básico de saber como funciona um mapa, mas eles souberam utilizar as ferramentas disponíveis tanto no Google Maps quanto no Google Earth para trazer um trabalho bacana para a gente. Tá? Então, são ferramentas que tornaram esse processo de utilização de mapas muito mais intuitiva, né? E muito mais acessível também. Continuando. Além disso, tá, eu tenho aqui outras informações, né, nesse mapa, não só questão de nomes de ruas, etc., nem localização, né? Então, como a base do Google, por exemplo, se eu clicar aqui, isso aqui é uma loja, Casa do Chuveiro. Se eu clicar aqui, eu consigo ver as informações daquele local, né? Então, ele me dá várias informações, inclusive o telefone de lá, se eu quiser entrar em contato para comprar alguma coisa. Então, tem várias informações, tem as avaliações dos consumidores, das pessoas que compram lá, né? Então, já tem como ter uma noção, tem como obter um conhecimento a respeito desses locais, sem necessariamente estar indo no local, né? Outro detalhe para vocês, tá? Lembram que eu estava falando ainda há pouco, deu problema aqui. Eu estava falando ainda há pouco que quando a gente tem aquele mapa lá, cadê o mapa que eu coloquei aqui? Esse aqui, né? Eu falei para vocês, né? Esse mapa aqui ele está numa escala pequena, né? Porque eu só consigo ver as coisas que estão aqui vendo dentro dessa área, desculpa, da área do Brasil inteiro, né? Então ele não me proporciona muitos detalhes. Eu só consigo ampliar ele um pouquinho e eu até posso ampliar mais. Então, se eu ampliar mais esse mapa, né, só o que vai acontecer é que eu vou começar a ver as informações todas pixeladas e distorcidas, né? Então isso aqui não ajuda no meu trabalho, né? Então o mapa ele tem um limite, né? A escala dele me gera um limite do que eu posso visualizar, tá? Diferentemente do que a gente tem nos outros mapas, como esse mapa interativo do Google Maps. Tá? A escala desse mapa aqui ela é adaptativa. Eu posso ver
se eu quiser ver o Brasil inteiro com esse mapa, eu consigo ver. Se a minha internet permitir também, porque não carregou aqui, tá. Então, eu consigo ver aqui o Brasil inteiro, né, nesse mapa, América do Sul, então tá aqui, ó. A mesma escala que eu tinha lá naquele outro mapa, aproximadamente, né? Então, uma escala que eu consigo ver o país inteiro, uma escala pequena, sem detalhes, né? Porém, eu também consigo ampliar, eu consigo interagir com a escala, e conforme eu vou ampliando, notem que os desenhos vão ficando mais detalhados no mapa, né? Então, se eu estou aumentando o nível de detalhe, eu estou aumentando a minha escala. Então, conforme eu vou ampliando, mais detalhes vão aparecendo no meu mapa, né? Então, até o nível que eu consigo visualizar aqui o município de Belém. Conforme eu vou ampliando mais um pouco, o nível de detalhes aumenta cada vez mais. Então, aqui, ó, o recorte da orla da cidade, ele muda conforme eu aumento, amplio, eu consigo ver um nível de detalhes bem maior aqui. E não só a questão dos contornos, né? Os elementos que estão disponíveis para visualização no mapa também aumentam. Então, aqui eu já consigo ter uma noção dos prédios que estão na região. Apareceram muitos outros pontos de interesse no meu mapa, né? No caso aqui, restaurantes, né? Hospital. Então, tem uma série de elementos que vai sendo disponibilizado para visualização conforme eu aumento a minha escala de visualização, conforme eu amplio a minha informação. Então, quanto mais informação tiver, quanto mais ampliado eu tiver, mais detalhes eu vou ter a respeito daquela área. Então, ó, ampliei mais um pouquinho, apareceram mais outros pontos de interesse aqui na região, tá? Então, essas ferramentas nos mapas atuais, tá? Nesses mapas digitais, elas são um divisor de águas, né? Antigamente eu fazia um mapa com uma escala fixa, antigamente não, até hoje a gente ainda faz isso, a gente faz um mapa com uma escala fixa, aí finaliza aquele mapa e imprime, né? Mas eu tenho a possibilidade de fazer um trabalho muito mais completo e muito mais complexo, trabalhando com um mapa desse tipo aqui, por exemplo, eu consigo inserir N níveis de informações aqui, até do nível menos detalhado possível até o nível mais detalhado possível de informação sobre a minha área, né? Óbvio, é vantagem fazer isso em todo e qualquer mapa que a gente tenha? Não, tá? Por que não é vantagem? Aqui, no caso de um mapa básico para localização e locomoção, como é o caso do Google Maps, né, onde eu quero saber o que, que tem na região, se tem loja, se tem restaurante, assim por diante, né, nisso aqui vale a pena, quando eu dou o zoom, eu ter outras informações aqui para estar acessando, tá? Mas quando a gente vai falar de mineração, não tem essa necessidade, por exemplo. Eu não tenho necessidade de fazer um mapa com uma escala super pequena da área e depois ir ampliando, ampliando a escala, ampliando, e ter vários níveis de informação dentro do meu mapa. Até porque, quando vocês forem trabalhar com mapas dentro da nossa área, aqui na área da mineração, vocês já vão trabalhar em áreas mais restritas, tá? Uma área de mineração não é tão grande quanto uma cidade, por exemplo. Então, eu não precisaria de ter esses níveis diferentes de camadas de informação conforme eu vou mudando a escala para aparecerem mais ou menos coisas, tá? Num mapa que vocês vão utilizar, isso aqui não é necessário, mas é uma ferramenta que tem à disposição, a gente tem como fazer isso aqui nos nossos mapas. Alguma pergunta? Até agora não. Tá. Professor, Oi. o senhor diz que nesse caso não vai ser tão necessário. Nesse caso, O senhor diz que nesse caso não vai ser tão necessário a gente usar essas instruções pelo fato do local onde talvez a gente vai trabalhar? sim. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Vou botar uma imagem de satélite aqui para vocês verem. Tá, então aqui é a imagem de satélite, a mesma que tem no Google Earth, tem no Google Maps. Deixa eu só achar aqui a cidade. Concórdia. Tomei a sub aqui. Olha, essa área que vocês estão vendo aqui, essa imagem é antiga, tá? Isso aqui já não está mais assim.
Isso aqui já tem um buracão aqui, uma cava nesse lugar aqui, tá? Isso aqui é uma das áreas de mineração de uma empresa chamada Imerys. Já ouviram falar? Não. Pois é, a Imerys tem a sede dela ali, a planta industrial deles é em Barcarena, tá? Eles trabalham com a extração de caulim, que é uma argila, uma argila branca, tá? E é utilizada para fazer pigmentos para papel, é utilizada na área de cerâmica e refratários, então tem várias utilizações, inclusive é utilizada até para fazer cosmético, essa argila, tá? Então a Imerys tem uma gama de operações aí com esse tipo de minério. Então, essa aqui é a área da mina, tá? Aqui onde vocês estão vendo essas linhas aqui, tá? Essa aqui é a área onde foi feito várias linhas de pesquisa, tá? Com furos de sondagem, aqui também, nessa outra região, tá? Aqui, e aqui era a cava, isso aqui é a cava mais antiga da mina, tá? Hoje em dia já tem outras cavas aqui, eu não tenho uma imagem, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no Google Earth, a imagem mais atualizada. Essa área aqui. Não, só está mostrando a imagem antiga também aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui pela mais recente. Ele tem a imagem mais recente, mas não está disponível. Talvez só numa escala, uma resolução menor, talvez, deixa eu ver. Só na resolução menor. Tá aqui, ó. Na imagem de baixa resolução, eu consigo ver aqui a área da mina. Ó, quando aumenta a resolução, ele não está disponível mais. Então, ó, essa aqui era a imagem antiga, né? Tá vendo que só tinha essa cava aqui e as outras áreas ainda estavam sendo pesquisadas. Atualmente, a área da mina é essa aqui. Então, a cava antiga que já está cheia de água, já terminaram de explorar e já exploram outros pontos para cá, nessa região aqui, tá? Então, tem outros corpos sendo minerados aqui. Então, são imagens, essa aqui é mais recente. Por que eu não consigo ter uma imagem de alta resolução daqui? Porque não existe? Não, porque provavelmente a empresa deve ter pedido para retirar essas imagens do banco de dados aqui. Então, o Google só mostra as de baixa resolução mesmo. Tá bom? Essa aqui é de 2016. 30 de 12 de 2016. Aquela outra lá é de 2005. 2005. Tá? Então, essa aqui é de 2016. Tá, mas professor? por que eu estou mostrando isso? Oi. Professor, uma pergunta assim, meio de curiosidade. Então, essa daí que você está mostrando é 2005, né? Essa daí é a Essa aqui é antiga, né? 2005. Isso. Então, essa mina ficou sendo utilizada durante todos esses anos. Isso aí é um período de vida de uma mina, assim, razoável ou é menor, geralmente é maior? Eles Cara, acabaram olha de só. explorar essa, né? Tá, não. Acabaram de explorar essa cava aqui, mas assim. Isso que eu tô falando. Acabaram de explorar não quer dizer que não tenha mais minério na cava, tá? Quando eles terminam a exploração, eles param uma cava e passam para outra, tem uma série de elementos que envolvem essa decisão da empresa, tá? E não é a questão, às vezes, óbvio, às vezes acabou o minério naquela área ali, o corpo de minério ali foi esgotado, aí eles passam para uma área do lado, mas nem sempre é esse o caso. Então, às vezes ainda tem minério lá, só que tem um negócio chamado o custo, né? Então tem que saber se o minério que está ali ainda é viável economicamente. Então, por exemplo, nessa área aqui, eu não lembro de cabeça agora, mas digamos que eu tivesse, até chegar no minério, eu tinha que tirar 20 metros de cobertura,
tá? Coisa que é solo, pedra, pissarra, etc., areia, até chegar no minério. Só que para eu tirar esse material que está cobrindo o minério, eu preciso gastar dinheiro, né? Vai ter gente trabalhando, vão ter máquinas trabalhando, custo de operação da máquina, combustível, manutenção das máquinas, salário de quem está trabalhando, então tudo isso custa dinheiro para a empresa, tá? Então, eles só tiram o minério que está embaixo quando o valor do minério que eles estão vendendo está um valor que justifique eles gastarem X reais, por exemplo, para tirar aquela cobertura de minério, e mais tantos reais para tirar o minério para depois processar ele. Se ficar muito caro, isso eles não tiram, eles deixam o minério lá no lugar, entendeu? Fica lá esperando o mercado mudar, então de repente passa 5 anos, 10 anos, e o preço do caolino no mercado aumenta de novo, então aí já vale a pena eles utilizarem aquele caolino que era mais caro de ser retirado do local, porque o preço que eles vão vender vai ser um preço maior, então eles vão conseguir tirar lucro. Tá? Então, essa decisão de continuar ou não numa cava ou outra, ela não depende só de acabar o minério daquela cava, depende também de saber se vale a pena o custo de retirar aquele minério dali. Então, em muitos casos acontece isso. Essa cava bem daqui, deixa eu só lembrar qual é. Essa cava bem daqui, tá? Acho que é essa aqui. Não, era essa aqui. Essa daqui é um minério que eles chamavam, tem nome, tá? Cada cava dessa aqui tem um nome, que dá um nome para um corpo aqui. Essa aqui, se eu não me engano, o nome dela era bacuri. O minério aqui era excelente, teor de pureza dele altíssimo, porém tinha muito material em cima desse minério nessa região aí. Então, ele era mais caro de ser retirado que o minério das outras áreas da mina. Então, a empresa, o que ela fazia? Ela deixava de tirar o minério daí? Não, porque era um minério muito bom. Então, eles tiravam o minério daqui e tiravam daqui e misturavam em proporções que justificassem o valor que eles estavam gastando. Então, eles faziam o que chamava de uma blendagem, né? Então, o minério era misturado e depois processado. Por quê? O daqui tinha um teor altíssimo de qualidade, porém, ele era mais caro para ser extraído. O daqui, dessa região, tinha um teor de qualidade menor, entendeu? Só que ele estava bem próximo à superfície, então ele era fácil de ser extraído, tá? Então, nesse caso, eles pegavam, sei lá, 80% desse minério aqui, que era mais barato e com uma qualidade um pouco menor, e misturavam com 20% desse outro aqui, que era muito mais caro de tirar do buraco lá, mas ele era mais, tinha uma qualidade maior. Então eles faziam essa equalização aí e vendiam minério misturado. Deu para compreender? Só finalizando aqui o meu exemplo, de perder muito tempo aqui nisso, que eu nem ia falar disso aqui. Mas, como eu estava dizendo, por que aquela questão lá da escala, de a gente precisar trabalhar com níveis de escala diferentes, não vai ser muito importante aqui na mineração? Porque, olha só, isso aqui é uma área de uma mina, tá? Não é uma área muito grande. Se eu fizer uma medida bem aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia da largura dessa cava aqui, ó. Ela tem aproximadamente 500 metros de largura. Tá? Então é uma área muito pequena. Então, se vocês tiverem que fazer um mapa de um corpo de minério desse daqui, por exemplo, vou pegar esse aqui, que nessa figura que ele ainda estava enterrado, né? Então aqui eu tenho mais ou menos nessa direção aqui 1,5 km, nessa outra direção aqui 1,3 km. Então não é uma área grande. Para uma área desse tamanho aqui, eu vou estar trabalhando com uma escala bem grande já. Então, eu não vou precisar me preocupar com aquela questão que eu estava falando para vocês de ter níveis de escala diferentes, de ter níveis de detalhes diferentes, como a gente pode fazer aqui no Google Earth, por exemplo, e no Google Maps, né? Então, aqui eu não preciso trabalhar com esses níveis de escalas diferentes, tá? Porque eu estou trabalhando numa área já restrita. Beleza? Beleza, obrigado, professor, por responder. Deu sim. Nada. Agora, outra pergunta para vocês. Agora é uma pergunta minha para vocês. De onde vocês acham que vem essa informação aqui? Quem vocês acham que fez esse mapa aqui? Esse aqui? Esse do Google, do IBGE?
Não foi o INPE? O INPE? Isso aqui ó, eu tô no Google Maps, galera. Vocês acham que o INPE faz mapa pro Google? Ah, próprio Instituto do Google. Vocês acham que o Google também, por mais que o Google seja uma empresa gigante, global, vocês acham que ele teria condições de fazer isso aqui? Aqui a gente está vendo só Belém, né? Eu estava mostrando Belém para vocês. Mas eu continuo aqui no Google Maps e aqui eu estou vendo o planeta inteiro. Se eu for aqui nos Estados Unidos, aqui no... eu consigo ver a mesma coisa que eu vejo em Belém. Então, aqui, ó, Washington, cadê? Nova York, tá aqui, pronto. Se eu der o zoom aqui, o mapa vai aproximar da mesma forma que ele faz com o mapa de Belém. Então, tá aqui, ó, a ilha de Manhattan, as cidades, as estradas, as ruas, né, os prédios, lojas. Então, vocês acham, ó, lojas, prédios, construções, etc. Vocês acham que o Google teria condições de fazer tudo isso assim? Olha só o tanto de informação. Aqui eu mostrei só Belém e Nova York, né? Se eu for em qualquer outro lugar do mundo, eu tenho essas informações também. De onde vocês acham que vem isso aqui? A NASA, professor? A NASA? Não, a NASA também não tem. Pode, até tem, né, dinheiro e poder para essas coisas, mas não tem interesse. Não tem interesse econômico. Porque a NASA ia gastar o dinheiro dela fazendo um mapa, de certa forma, bem detalhado do mundo. Eles fariam no máximo dos Estados Unidos, que é o que interessa para eles, porque eles disponibilizariam de graça para a gente. Não esqueçam, isso aqui ó, é o Google que está disponibilizando. É tipo interesse econômico para questão de comércio, né, professor? Deve ser algo tipo o Facebook, algo assim. Ou também. Uma empresa dessa, olha, SpaceX. Também. Também. Olha só. Isso aqui que vocês... Esse mapa do Google aqui, tá? A base desse mapa, ele foi conseguido através de informações públicas que os governos disponibilizam, tá? Assim como o IBGE disponibiliza as informações aqui do Brasil, estradas, cidades, limites, etc. Isso aí é gratuito, qualquer um pode conseguir, tá? Nos Estados Unidos é a mesma coisa, vocês têm esses dados governamentais também. Então, isso aí, em vários países do mundo, vocês conseguem isso. Então, o Google conseguiu isso, compilou esses dados e fez uma base. Porém, no dado do governo, por exemplo, lá que eu falei para vocês, no dado do IBGE, não tem aqui dizendo, por exemplo, que o Hospital Saúde da Mulher fica nessa região aqui. Isso aqui não é informação do IBGE, tá? Então, aqui eu não tenho essas informações. A UEPA... São os próprios usuários, né, do Google que colocam. Isso, exatamente. Grande parte dos dados que estão aqui, né, os usuários colocam. De que forma? Eu sou dono de uma lojinha aqui qualquer, aí eu vou e coloco aqui no Google. Posso colocar aqui, tem uma loja aqui, por exemplo, de artigos de artes marciais. Então, o dono da loja vem aqui e ele coloca as informações, né? Tá aqui o proprietário, né? Ele colocou, né, as informações aqui. Então, as próprias pessoas foram alimentando isso aqui, tá? E tem um outro tipo de mapa que vocês talvez não tenham visto ainda, que é esse outro site, é bem aqui, ó. É o openstreetmap.org, tá? Isso aqui é uma organização não governamental, tá? E que faz basicamente o que o Google Maps faz. A diferença é que aqui eu posso entrar no OpenStreetMaps, criar uma conta, fazer um login, e eu posso editar esse mapa. Por exemplo, eu venho aqui numa área que eu conheço, digamos que eu morasse aqui no bairro do Guamá, por exemplo. Então, está aqui a Universidade Federal, então aqui o bairro do Guamá, aqui nessa região aqui, o cemitério Santa Isabel, tudinho. Então, eu sou morador do Guamá. Aí a minha rua é essa daqui, ó, Passagem Silva Castro, por exemplo. Essa rua não estava aqui, porque não interessa para ninguém fazer. Mas aí alguém que um dia estava aqui, que mora aqui, por exemplo, fala, pô, eu quero botar minha rua. Aí o cara pega e coloca,
faz o login na conta, desenha a rua dele aqui no OpenStreetMaps. E essa base aqui fica salva. Então, essa base do OpenStreetMaps, isso aqui, digamos assim, é feito por usuários. Tá? Então, muita informação que tem aqui são pessoas, usuários, ao redor do mundo, que tiram um pouco de tempo lá, gostam de fazer isso, e tiram um pouco de tempo e vão ajustando os mapas. Muita coisa que vocês olham no OpenStreetMaps é mais detalhado do que no Google Maps. Tá? É mais detalhado do que no Google Maps. Muita coisa aqui é mais detalhado que o Google Maps, se vocês forem comparar. Tá? Exemplo, essa área bem aqui, ó, da Rua da Marinha, tá? Essa área da Marinha aqui, que é toda cheia de mata, no Google Maps ela não aparece da mesma forma, né? Ó, ela tá bem aqui, ó. Ela não tem essa informação. Eu sei que é uma área que não tem nada aqui, segundo o Google Maps, né? Já lá no Street Maps ele diz aqui que é uma área de vegetação, tem uma área sem vegetação no meio. Se a gente der o zoom, não sei se aparece mais alguma coisa aqui, né? Então, tem várias informações que vão sendo acrescentadas por usuários, tal, e esse usuário não necessariamente é uma pessoa que trabalha em alguma empresa, alguma instituição específica. Muitas pessoas que adicionam informações aqui são pessoas comuns, como vocês, como eu, que acham legal trabalhar e vão trabalhar, vão colocar aí, colocam uma rua, delimitam um parque, uma estrada, alguma coisa. E, obviamente, né, não é só eu delimitar que vai aparecer aqui. Quando eu delimito uma informação, ela vai para avaliação do algoritmo do OpenStreetMaps e a avaliação de quem controla esse projeto aqui, e eles verificam se tu não está inserindo uma informação errada também, né? Porque aí vocês estariam fazendo um desserviço, né, para a comunidade. Então, eles avaliam se aquilo está correto, se tiver, eles liberam e a tua informação fica publicada aqui no OpenStreetMaps, né? Então, tem muita informação aqui, então vocês podem ver que até tipo de vegetação aqui eles modificam. Então, eu tenho vegetações de tipo diferente aqui, porque alguém se deu ao trabalho de ir lá e delimitar. Falar, pô, aqui nessa parte aqui eu tenho vegetação diferente dessa área aqui. E o cara foi lá e delimitou essas informações aqui em cima do OpenStreetMaps. E essa informação foi aprovada e ela ficou salva aqui no mapa. Né? Óbvio, tem muita coisa que ainda falta melhorar aqui, né? Muita área que não tem informação. Exemplo aqui, Mosqueiro. Né? Aparentemente, a galera não teve muito interesse em detalhar mais a ilha de Mosqueiro aqui, então tá faltando informação aqui, né? Então, esses mapas aqui, galera, eles modificaram completamente a forma como a cartografia trabalha hoje em dia, tá? Eu fiz alguns cursos no ano passado, né, e alguns deles na empresa que é dona, que é a empresa que produz o programa que a gente vai utilizar mais na frente, que é o ArcGIS, né? Então, eles estão num patamar completamente diferente do nosso aqui em relação a essa questão de mapas, né? Enquanto a gente ainda está fazendo mapas no programa para imprimir, eles já estão trabalhando com bancos de dados digitais completamente online, né? Então, eles criam os mapas deles, são basicamente como se fossem esses mapas aqui do OpenStreetMaps ou do Google Maps, né? Então, eu posso ter várias camadas de informação em várias escalas diferentes dentro do mesmo serviço, né, e eu posso usar aquilo ali para as mais diversas aplicações possíveis. Tá? Perguntas? Não? Tá tudo ok, hein? Até agora tá. Tudo Olha, certo. olha lá, viu? Quando chegar na avaliação, quero ver se tá tudo certo mesmo. E o professor só pode fazer um pouco da área de Mosqueiro ali. Se o senhor conhecer um Não, pouco mas a eu área, não. você pode levar. Mas eu posso, mas eu não vou fazer. Eu tenho que dar aula para vocês. Posso ficar fazendo mapa assim também. A gente paga, professor. Tá, vai nessa. Ó, aqui deu uma carregada aqui. O roteiro tá mais detalhado que Mosqueiro aqui Eu teria nesse povão, mapa. a gente. Por isso tá detalhado pra galera. A galera de lá é mais aplicada do que a galera de Mosqueiro, tá vendo só? Então, olha só. Tá?
Basicamente, o que eu queria conversar com vocês hoje era para vocês terem essa noção, né, do que são mapas, o que podem ser considerados mapas, tá? Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, perguntem, mas de qualquer forma, como eu já perguntei, vocês já disseram que está tudo ok por enquanto, vocês vão ver futuramente, quando a gente estiver trabalhando, que na grande maioria das vezes que vocês forem trabalhar com isso, eu vou sempre lembrar vocês dessas informações. Então, não se esqueçam, a gente tem que ter coordenadas, a gente tem que ter referência, a gente tem que ter legenda, tá? O nosso usuário tem que saber o que está sendo mostrado ali, tá? Tem que saber. Aqui no OpenStreetMaps ele tem uma opção de legenda aqui, então eu consigo ver o que significa cada cor, cada ponto desses que está sendo traçado aqui no mapa, né? Então aqui ele tem uma base um pouquinho mais completa, digamos assim, do que a do Google, né? Mas, de novo, o foco é outro, né? O Google é para uso cotidiano, digamos assim, né? Para localização, para locomoção, né? E o OpenStreetMaps, a proposta dele não é apenas essa. É uma proposta de criar um banco de dados mesmo, né? Mais completo. Por isso que ele permite que as pessoas delimitem informações em cima da base de dados deles, porque eles querem cada vez mais ter informações mais completas, né? Então, se vocês compararem um com o outro, numa mesma área, vocês vão ver que tem algumas diferenças, né? Então, aqui no mapa da Universidade Federal, aqui, por exemplo, Google Maps e OpenStreetMaps. O OpenStreetMaps ele tem mais cara de mapa, inclusive, do que o Google Maps, né? Então, eu tenho a delimitação aqui das áreas, dos pavilhões, todinhos aqui, todos os blocos aqui, os prédios dentro da universidade. Está bem mais delimitado, bem mais completo do que a versão do Google numa mesma escala. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não, só que tem propostas de uso diferentes, né? O Google disponibiliza esse mapa aqui de forma que o usuário consiga se locomover de uma forma mais simplificada, né, pela cidade, né? Já o OpenStreetMaps, ele quer, além disso, ele quer cadastrar, né? Ele quer ter o máximo de informações possível contidas aqui na base de dados deles. Professor, o Waze, ele se encaixa onde nisso aí? Ele é um mapa, ele é só um navegador mesmo? Ele é um mapa, mas o foco dele é navegação. Grande parte das coisas que estão no Waze, tá? Elas vêm daqui, do OpenStreetMaps também e do Google Maps também. Todos eles conversam entre si. Essas plataformas aqui, as plataformas de mapa, de maneira geral, o Google, ele bebe muito na fonte do OpenStreetMaps. Só que ele não mostra tudo que tem no OpenStreetMaps, né? Ele quer mostrar o que é mais prático para o usuário. Então, o Waze faz a mesma coisa. O Waze, ele tem essas informações, ele tem acesso, ele sabe qual é o sentido das ruas, sabe onde tem ruas, né? Justamente para ele poder calcular as melhores rotas possíveis, né, de serem utilizadas. E, além disso, ele tem uma informação a mais, né, que vocês não têm aqui no OpenStreetMaps. No Google até tem, se eu pedir para exibir. Eu não sei se eu consigo exibir por aqui, na realidade. Eu não lembro de que faz aqui pelo computador. Eu sei que pelo celular a gente consegue exibir as opções de trânsito, né? Tá aqui, trânsito. Então, tá aqui, ó. Então, o Google exibe as opções de trânsito, né? Então, isso aqui também é levado em conta, né? Se eu quiser marcar... se eu estiver querendo sair da UFPA para ir para algum lugar e marcar uma rota, né, ele vai delimitar a rota baseado no caminho mais curto, para mim, né, ou seja, o mais rápido, espacialmente falando, e também ele vai levar em consideração a questão do trânsito. Então, dependendo se o trânsito estiver muito ruim por uma rota, muitas das vezes ele vai te fornecer mais de uma rota, de possibilidade de rota, justamente para você escolher se você quer a mais rápida, se você quer a mais curta, porque às vezes a mais curta não é a mais rápida, dependendo do trânsito, né? Então, fica a critério do usuário, tá? Essas informações aqui, tá, de trânsito, só um parêntese aqui, uma curiosidade, tá? Caso vocês
não saibam, não só o trânsito, mas algumas outras informações também que aparecem nesses mapas aqui, nessas bases, elas são coletadas de vocês mesmo, tá? Então, o Google sabe que o trânsito está ruim aqui com base numa série de análises que ele faz dos dados que ele obtém dos usuários, né? Então, por exemplo, aqui ele sabe que o trânsito está um pouco lento, né, nesse trecho aqui, porque teve algum problema. Como ele sabe isso? Ele está analisando todos os usuários do Google que passam por aqui, que tem um smartphone do Google. Aí eles notaram que quando chega nesse ponto aqui especificamente, todo mundo diminui a velocidade. Então o algoritmo deles já identifica isso como um problema e ele cria automaticamente aqui uma diferenciação de cor na estrada aqui, onde ele vai mostrar aqui que nesse trecho aqui o trânsito está mais lento, tá? Muitas das vezes, como é o caso do Waze, que o colega de vocês aí falou, no Waze tem a opção de eu marcar, quando eu estou andando pela rua e usando o Waze, eu tenho uma opção de marcar um alerta, né? Então eu posso marcar alerta de buraco na pista, de carro parado, de acidente, N tipo de alertas. Eu posso marcar que está tendo uma blitz, por exemplo, também. Então, conforme os usuários marcam, o algoritmo deles lê aquelas informações, ele entende, aí ele traduz aquilo e joga na tela dos usuários para mostrar que, olha, ali tem um trânsito lento, às vezes é por causa de um buraco, se ele souber que é um buraco, ele avisa que é um buraco, se não, ele avisa, olha, tem blitz na frente, então ele pode sugerir outra rota, enfim. Então, isso aqui é tudo feito com aprendizado de máquina hoje em dia, né? A grande parte desses dados que eles coletam da gente, né? Então, eles utilizam para essas informações aqui de trânsito, para sugerir anúncios, né? Com base nas regiões por onde a gente trafega, com base nos locais que a gente visita, por exemplo. Então, isso aí vai longe ainda, né? Se a gente for falar disso aqui, né? Semana passada o Google mostrou quais são os tipos de informações que eles coletam, né, dos usuários para estar inserindo no algoritmo deles. Então muita coisa, é absurdo o nível de informação. Mais alguma pergunta? Professor, Não, Oi. nós, como técnicos em mineração, a gente pode fazer mapas também para empresas? Assessoria, no caso, como uma assessoria, criar uma empresa para produzir mapas para outras empresas como Minas. Sim, eu tenho que ver direitinho quais são as atribuições e as habilitações do técnico de mineração no CREA, que eu não estou lembrando todas agora de cabeça, mas vocês podem fazer mapas sim. Só que tem que ficar atento a determinados detalhes. Por exemplo, vocês não podem fazer um mapa geológico, por exemplo, e assinar como responsáveis técnicos, né? Quando a gente faz um mapa para uma empresa, alguma coisa, uma consultoria, a gente tem que fazer um negócio chamado ART. Isso aí a gente faz direto no site do CREA, né? Que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, quando eu faço um mapa geológico, a minha ART tem que estar lá. Se eu estou produzindo um mapa para uma empresa, por exemplo. Então, o geólogo responsável fui eu. Então, o geólogo tem habilitação para fazer mapeamento geológico, para delimitar um monte de coisa. O técnico, ele também tem, mas tem que ver até onde tem, porque ele não tem tanta habilitação quanto o geólogo, tá? Mas nada impede, por exemplo, de vocês abrirem uma empresa futuramente e terem um geólogo trabalhando na empresa de vocês, entendeu? Fazendo a parte geológica dos mapas. Tá? Mas a questão de executar o mapeamento, vocês vão ter habilitação para isso, tá? Mas tem determinados serviços que também vocês vão sempre que estar olhando, vão sempre ter que estar olhando lá no CREA para saber o que pode e o que não pode ser feito. Por exemplo, vocês já ouviram falar do negócio chamado Cadastro Ambiental Rural? Já. não. Pois é. O Cadastro Ambiental Rural, ou CAR, né, é uma documentação que é exigida já tem uns anos aí, tá, para regularização de propriedades rurais.
tá? Então, toda propriedade rural precisa ter um CAR. Dentro do CAR envolve uma série de informações. Por exemplo, eu preciso delimitar a área de reserva florestal, preciso delimitar a parte de bacias hidrográficas, o que tem de drenagem naquela região, como é que está sendo feito o uso do solo, corredores verdes, uma porrada de informação que tem que ser delimitado lá no CAR, tá? E para isso, eu também preciso fazer o georreferenciamento daquela propriedade rural, tá? Eu tenho que georreferenciar ela. Então, tudo que eu falei para vocês, essa parte de mapeamento, georreferenciamento também, é uma coisa que eu, como geólogo, posso executar, mas eu tenho um limite, né? Dentro do CREA, eu só posso fazer o georreferenciamento, como geólogo, eu só posso fazer o georreferenciamento de uma área que tenha, no máximo, até 500 hectares, tá? Qualquer coisa acima disso, eu não sou habilitado para fazer, e se por acaso eu fizer, né, quando eu tentar fazer a RT, o CREA não vai liberar a RT, eu não vou poder executar o serviço, né? Então, tudo que vocês quiserem fazer, vocês vão ter que verificar o que tá incluído nas habilitações do engenheiro, do técnico em mineração, né? O que vai ser, o que pode ser executado, né? E até quanto vocês podem executar, qual é o limite de área, né? Se houver, para a execução de determinados serviços. Tá? Mas toda categoria está sujeita às normas de regulamentação do conselho de classe, tá? Então a gente tem só que ficar de olho nisso, e também nada impede, por exemplo, que vocês façam cursos de especialização, por exemplo, e ganhem essas habilitações, né? Porque isso aí a gente vai incluindo, né? É igual tirar carteira de motorista, né? Eu posso tirar a carteira de motorista do tipo A, que é só para moto, ou só para carro, posso tirar só B, que é para moto, posso tirar a B, aí eu tenho tipo C, tipo D, tipo E, dependendo do tipo de veículo que eu vou dirigir, né? Então, só que para eu poder tirar as outras carteiras, tipo C, D e E, né, eu tenho que fazer um curso para isso, preparatório, eu tenho que aprender a dirigir máquinas pesadas, caminhões de grande porte e assim por diante, né? Então, a mesma coisa funciona o CREA. Se vocês quiserem, como técnicos, executar algum serviço que não seja da habilitação padrão de vocês, basta fazer um curso especializado naquela área ali, aí dá a entrada do diploma do curso no CREA e vocês ganham aquela habilitação, e vocês podem executar aquele serviço, né? Isso aí serve para qualquer um de nós dentro do CREA. Professor? Oi. No caso, quando eu pegar, né, o diploma de técnico, eu não vou, eu vou adiantar lá no CREA. No caso, eu tenho CREA, né, como engenheira, eu sou registrada lá no conselho. Aí eu só faço adicionar o diploma de técnico lá, não tenho que me vincular nem outro conselho. Só assim de técnico. Eu não sei se vai ter um registro separado para técnico, eu não sei se tu pode só incluir, acho que dá para incluir no teu registro. Então tu vai ter um registro duplo, né? Como técnico e como engenheiro. Então, mas tem que verificar isso direitinho no CREA, porque eu sei que tem diferença de valor, né? Então, por exemplo, a anuidade do técnico, ela é menor que o valor da anuidade do engenheiro. Então, eu não sei como é que fica isso aí na prática, só entrando em contato com eles para saber. Mas tu vai poder te registrar com uma habilitação de técnico de mineração, sim, também. Tá bom, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Não. Professor, Então... uma outra pergunta que eu esqueci de fazer é a questão do mapa. É que sempre quando eu faço mapa, né, eu fui ensinada assim, né? A gente tem que colocar um mapa de localização, por exemplo, fazer de Belém, aí tem que, do lado né, do mapa de Belém, a gente tem que colocar onde é que fica localizado Belém, onde é que fica localizado, aí no caso vai no Pará, e o Pará está localizado no Brasil, o Brasil está localizado na América do Sul. Então, quando a gente vai fazer isso, eu até entendo, né, que são mapas internos, não há necessidade. Mas quando for fazer assim, tipo mapa de consultoria, vai ser obrigatório também, né, o adicionar, além de todos aqueles elementos obrigatórios do mapa,
eu adicionar esse mapa de localização, né, para mostrar onde é que está localizada a área de estudo, não é isso? Sim, sim, mas depende, né? Depende. Depende que tipo de mapa de consultoria tu está fazendo, para quem tu está fazendo. Se a pessoa para quem tu está fazendo o mapa não quiser aquilo, porque, querendo ou não, fazendo um mapa de localização no lado, tu vais precisar perder uma área do teu mapa ali que tu poderia estar usando para mostrar outra coisa, né? Então, de repente não é necessário. Não é um item obrigatório, tá? Tanto que pode ver aqui nesse mapa, por exemplo, ele colocou só a localização da folha aqui, mas é só uma localização simplificada, né? Sim, era sobre isso que eu estava vendo. Então, nesse aqui tem uma localização simplificada aqui da folha, né? A folha castanhal fica nessa região aqui, né? Sim. Nos mapas geológicos, tu vai encontrar muito uma localizaçãozinha dessa, às vezes essa daqui nem vem, tu encontra só essa daqui, ó, que é a articulação da folha, né, com o código dela e a localização da folha. Então, basicamente isso. Tem outros mapas que tu não vais encontrar isso aqui, tá? Depende muito do intuito do teu mapa, do que tu vais querer tá mostrando com ele, entendeu? É bom colocar a localização para o caso, por exemplo, se for principalmente um trabalho acadêmico, por exemplo, que a pessoa que vai estar lendo não necessariamente conhece aquela região ali que tu estás fazendo o mapeamento. Então tu coloca uma localização, um mapa de acesso, mas tu não precisa colocar isso tudo dentro de um mapa só, tá? Que às vezes acaba ficando informação demais. Sim, era isso que eu estava perguntando, porque toda vez que eu faço mapa, já é mania. Eu sempre coloco o mapa de localização. Tanto é que também, como eu pesquiso sobre a zona de baixa mineração, né, é mais precisamente sobre a zona de autossalvamento, caso ocorra, né, o rompimento das barragens. Aí, quando eu peguei os mapas da Vale, que são sobre isso, né, que eles fizeram a simulação do rompimento da barragem, aí eu fui seguindo lá também, porque quando a empresa que fez o mapa, né, usou toda a carta, né, utilizando imagem satélite e tal, e bem no canto tinha o mapa de localização, aí eu assim, eu falando aí, por isso que eu perguntei. Sim, mas nesse caso é importante, né, porque se eu fizer só o mapa da área da barragem, por exemplo, né, com a simulação, talvez eu perca uma visualização mais ampla, né? Então, eu fazendo um mapinha de localização da região, então eu posso aproveitar até ele para mostrar que vai ter uma área maior ainda afetada no caso do rompimento da barragem. Sim, era isso a minha dúvida. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Não, professor. Então, vou pedir que vocês coloquem aí no chat, assinem o nome de vocês, que é só para ficar registrado. Depois eu vou jogar lá na frequência de vocês, no Cigarra. Ainda estou achando que tem pouca gente frequentando, são 28 na turma, e geralmente vocês estão vindo na média de 17, 18 alunos por dia aqui. Tem um pessoal que ainda está sumido ainda. Tá, assim que vocês terminarem de assinar, que eu vou encerrar a gravação aqui. Eu vou colocar para vocês depois lá naquela página lá do Classroom e também do Cigar também. Eu vou estar disponibilizando depois um material para vocês lá, tá? Que é uma apostilazinha simplificada, né? Bem simples mesmo, que tem alguns exercícios, tá? Que a gente vai estar utilizando alguns deles posteriormente. Tá? É uma apostila que foi feita pelo professor Gouveia, que era o professor dessa disciplina aqui antes de eu entrar no instituto, né? Ele se aposentou em 2017, foi na época que eu entrei no instituto. Aí ele deixou de herança para mim essa apostila. Eu sempre coloco porque é uma apostila muito bacana, bem simples, mas ela é bem, bem útil para a gente futuramente também. Então depois eu vou colocar ela de volta lá vou colocar ela disponível para vocês no Cigar e no Google Classroom também, para ficar acessível para vocês.
Tá bom, pessoal? Então, alguém tem Ok, alguma professor. pergunta? Não, professor. Não? Então, pessoal, vou liberar vocês aí que tá na hora do lanche de vocês, que vocês vão ter aula daqui a pouco de novo, né? 3h50, não é isso? Isso. Professor. Então, beleza, então, pessoal. Então, até amanhã, né? Até, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tá, professor, boa tarde. Tchau, tchau.